Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmão. Quem estudou a lição, irmão? Em nome de Jesus. Todo mundo abençoado, né? Eu não sei porque você não estuda a lição, irmão. Aí nós perdemos quando não estudamos a lição, irmão. A nossa obrigação é estudar. Por quê, irmão? Porque quem estuda aprende duas vezes. A sua mente assimila parte do que você está estudando, e quando você ouve, a sua mente assimila mais 50% do que você ouviu. Com mais 25% do que você leu e entendeu, faz 75% da lição. Quem não estuda em casa, aprende 25% aqui. Porque ele ouve pela primeira vez. Ele não tem contato com o conteúdo. Aí ele ouve pela primeira vez. E quando ele ouve só uma vez, pela primeira vez, o máximo de retenção que ele tem é 25%. Que é o que mais acontece com os crentes das Assembleias de Deus. Eles deixam tudo para a igreja. Aí só aprende 25% do que tem aqui. Amém, irmão? Então, quando você lê em casa, por exemplo, quando você lê um texto em casa da Bíblia, e você ouve uma pregação sobre aquele texto, você vai entender 25% do que você leu, e mais 50% porque está ouvindo. Porque quando você ouve aquilo que você já leu, sua mente assimila um pouco mais. Então, a necessidade de se estudar em casa é exatamente a quantidade de conteúdo que você aprende. Quem não lê, por isso também não aprende. Amém? Meu filho, baixa um pouco, está alto. Abacuque. O livro de Abacuque, ele é muito citado mesmo, pela questão do avivamento. Quando se fala em avivamento, as pessoas lembram de Abacuque, porque a Bíblia diz, Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E esse texto está em Abacuque. Aí, muitos pregadores, você já ouviu pregar sobre esse texto, que é em Abacuque, quando ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, ou a notifica no meio dos anos. E as pessoas pegam isso. Abacuque tem 3 capítulos. Abacuque não tem muito sobre ele, o seu nome quer dizer abraço, o significado dele é abraço. Abacuque não foi chamado como profeta, Abacuque foi aceito como profeta, não chamado. Por exemplo, Isaías foi chamado, Deus o chamou. Abacuque, Deus não o chamou. Deus aceitou ele como profeta. Amém, irmão? É aquela questão que muitas pessoas falam, fulano parece que não tem chamada de obreiro, mas Deus aceitou ele como obreiro. Então, por que isso, irmão? Porque Abacuque, preste bem atenção, o que Abacuque fez? Abacuque percebeu o desvio do povo de Judá, percebeu o desvio do povo de Israel, do Reino do Sul, percebeu a ruína espiritual, a ruína moral, a ruína ética que estava acontecendo, viu o que estava acontecendo e foi para o Senhor questionar a Deus. Ele foi para Deus questioná-lo. E nesse questionamento, nesta oração de Abacuque entre ele e Deus, é que Deus fala com ele, é que Deus começa a falar com ele para ele escrever o que ele estava vendo. Para ele começar a escrever o que ele estava vendo. Amém, irmão? Deu para entender agora aí? Então, olha,
Não é que Deus foi lá e chamou Abacuque para ser profeta. Não. Abacuque percebe, vai orar e vai buscar o Senhor, e Deus fala, então você escreve o que você está vendo e como está vendo. E nessa escrita surge então o livro, que é esse livro de Abacuque, profeta menor. Já foi explicado aqui, nós vamos explicar de novo. Profeta menor e profeta maiores não é na questão de importância, esse é mais importante do que esse, mas na extensão das profecias e na extensão da escrita, é mais na extensão da escrita. Abacuque tem 3 capítulos, viu? Então maior e menor na extensão da escrita, e não na intenção de importância, não, porque Abacuque é menor em importância do que Isaías, não, são todos iguais. Capítulo 1 aí, irmão. Capítulo 1, conhecendo o cenário do profeta Abacuque, conhecendo um pouco mais sobre o profeta, ele foi contemporâneo de Jeremias, ele presenciou ou esteve presente no tempo que morreu o rei Josias. É certo que na época que foi destruído Israel, ou Samaria e o reino do norte, não foi destruído o reino do sul, porque Josias tinha feito uma reforma no reino do sul. E essa reforma espiritual, na realidade, jogou para frente, prorrogou o juízo de Deus contra Judá. E, por causa da reforma de Josias, fez com que demorasse um pouco mais o povo do Reino do Sul ser levado cativo. O que Deus fazia naquela época era o seguinte, irmão, quando uma nação se enveredava pelo caminho errado de pecado, Deus ia esperando, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que é grande, né? Deus ia esperando. Aquela nação não se convertia e nem se comovia. Deus então usava outra nação para corrigir, irmão, corrigir a nação. Uma correção de Deus, quando você fala, Deus usava para castigá-lo. No tempo contemporâneo, a palavra castigar dá um tempo de maldade, ruim, né? Um pai ruim castiga o filho, uma mãe ruim castiga o filho. Só que corrigir quer dizer voltar aos caminhos corretos, né? E foi o que aconteceu com o povo do reino do norte. O reino do norte foi desviando, Deus foi usando profeta, não mudaram, então Deus levou os assírios a destruir o reino e levar o povo cativo. E isso depois acontece com o reino do sul também, que é essa época aqui da profecia de Abacuque, né? Então, Abacuque foi contemporâneo de Joaquim, um dos reis impiedosos de Judá, presenciou também o tempo do exílio de Daniel na Babilônia, né? Então, ele profetizou com 20 anos de antecedência do cativeiro de Judá, né? A mensagem profética, se você quer entender, aí Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Vamos, meu filho, versículo 2. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça distorce. Ele estava fazendo o quê? Vendo. Ele estava vendo o que estava acontecendo. E ele pergunta para Deus: por que o Senhor me faz ver isso? Por que o Senhor me guia para ver isso? Qual a intenção do Senhor me fazer ver essa questão, né? Aí no versículo 2, ele conta os pecados de Israel. Ele começa a falar sobre os pecados de Judá. Agora vê se não é igual hoje, irmão. Presta atenção. Vê se não é igual hoje. Olha, versículo 3.
Por que me mostra a iniquidade e faz-me ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, confusão, briga. Por causa a lei se afrouxa, a justiça nunca faz nada, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Acontece isso hoje, irmão? Acontece hoje, irmão? O pecado, irmãos, o diabo, ele não tem criação, ele não cria coisa nova, ele repete. Ele repete. Como a sociedade se renova a cada 40 anos, então ele está sempre só repetindo aquilo que ele fez no passado. E o povo está aceitando a mesma consequência, a mesma coisa, os mesmos pecados, as mesmas coisas do passado. E alguém que falou para mim que ser crente no tempo de Paulo e Pedro era mais fácil do que agora. Porque agora é mais difícil. Falei, não. O problema é sempre o mesmo, não tem dificuldade nisso aí. Não está havendo nenhum problema com essa questão. É porque está sempre repetindo o pecado, né? Versículo 3. O ousado questionamento do profeta. Olha, que é uma questão que muitas pessoas não têm coragem e acham que é errado. Eu dobrar o meu joelho e questionar. A questão aqui, a palavra questionar aqui está, não é na questão de eu levantar-se contra aquilo que Deus está fazendo. Isso é errado. Eu levantar contra aquilo que Deus fez ou está fazendo. Está errado. Eu perguntar para Deus, Senhor, por quê? Isso é oração. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que é dessa forma? Porque a única pessoa que tem capacidade de me explicar acontecimentos mundiais, o acontecimento na minha vida, o acontecimento na minha área, é exatamente Deus. É o único ser que pode nos dar uma resposta satisfatória para aquilo que nós precisamos ouvir. Quando eu vejo algo, quando eu percebo algo que eu questiono a Deus, isso traz a mim que eu estou preocupado com o que está acontecendo, que é um dever meu, questionar a Deus ou conversar com Ele. O profeta diz uma palavra engraçada, o profeta diz, demora, por que o Senhor demora para julgar? Por que o Senhor demora fazer alguma coisa? Qual a razão da sua demora? Quer dizer, eu estou enxergando, o Senhor me faz ver algo que o Senhor não está fazendo nada. Nessa hora que ele é chamado como profeta. Se enche de coragem, dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade no seu coração, expondo as suas dúvidas e as suas angústias. Assim, conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e o que ele contemplava, né? Versículo de número 13, capítulo 1, 13. Coloca aí, meu filho. Abra a sua Bíblia, irmão. Você fica passivo e o passivo não aprende muita coisa. Tu és tão puro de olhos e não pode ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o Senhor fica parado quando tudo isso está acontecendo? Olha para mim, irmão. Todos nós um dia já fizemos essa oração. Algumas pessoas fez ela intencionalmente, você foi lá, dobrou o joelho e perguntou. Outras pessoas fez de forma intencional, ou seja, só pensou no assunto. Não teve coragem de fazer a pergunta e de falar nada, mas pensou interno. Por que tudo isso acontece e Deus não toma posição? Ou seja, até o ímpio faz essa pergunta, né? Vocês dizem que existe Deus, por que acontece tanta coisa ruim e Deus não faz nada? Olha para mim, irmão. Eu gosto de colocar na minha vida e em tudo que eu sigo uma palavra que tem em livro de Gênesis. No livro, o Gênesis fala que
quando Abraão caminhou pela terra prometida, me parece no capítulo 15 ou 17, é no 15 ou é no 17, irmão, Deus fala com ele assim: Abraão, o seu povo vai herdar tudo isso que você está caminhando, toda essa terra que você está vendo. Eu estou esperando, ou seja, quando chegar a medida de pecado dos pessoal desta terra aqui, que eram os filisteus, os amonitas, ali aquele povo tudinho, que a nação de Israel destruiu na época para tomar posse, quando a medida de pecado encher, quando ela encher, eu vou tirar o meu povo do Egito e vou trazer para cá, ou seja, eu vou corrigir essa nação. Eu vou tirar Israel de lá e vou corrigir essa nação. Há um tempo que Deus vai esperando a mudança e a transformação de todo ser humano. Há um tempo de misericórdia, irmão. Há um tempo de expectativa, de esperança, de mudança. A repetitividade do pecado e a multiplicação dele na nossa vida vai levando o tempo que deveria ser de 10 anos para 5 anos para muitas pessoas. Talvez você pergunta, por que fulano tinha 18 anos e morreu tragicamente? Chegou o tempo. Encheu a medida. Então, quando Deus percebe que não tem mais como, não adianta, não tem mais como, não tem solução da correção, então vem exatamente o corretivo, a disciplina, para corrigir ou para cessar ou para colocar freio. São freios colocados na nação. E isso acontece com qualquer nação. Quando Abacuque pergunta, Senhor, até quando? Se você continuar lendo o livro, você vai ver que Deus fala para ele, no tempo, está próximo o tempo. O que Abacuque escreve? Abacuque escreve a sua mensagem para consolar os fiéis. Não é que Abacuque escreve porque ia mudar imediatamente, Deus ia entrar com providência, não. Consolar os fiéis, aí Deus usa Abacuque para consolar aqueles que são honestos, que são fiéis. Está difícil o tempo, tá, mas vai passar, vai chegar o dia que Deus vai colocar a mão e haverá um milagre, uma transformação, uma mudança em tudo. Então, para isso, é necessário que Deus espere o tempo a ser corrigido. Você já imaginou se nós pecássemos e Deus executássemos imediatamente? É por isso que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Amém? Amém, irmão? Tanto para o justo quanto para o ímpio, Deus tem o tempo exato. Então, dentro do tempo de Deus, tudo acontece no tempo certo. E Abacuque faz uma coisa que ninguém tem coragem de fazer: questionar, conversar com Deus, ouvir Deus. Abacuque faz isso aqui, em nome de Jesus. Tópico 2, silêncio de Deus. Presta atenção, irmãos. Enquanto Abacuque questiona Deus, Deus permanece em silêncio. Deus permanece calado. Deus não fala para Abacuque o que ele ia fazer de imediato. Vocês vão entender na frente que o que Deus faz é diferente. Olha, o silêncio de Deus também é pedagógico. O que é pedagógico, irmão? O silêncio de Deus também é instruitivo. Quando Deus se cala, Ele está ensinando alguma coisa. Olha para mim aqui, deixa eu falar algo aqui, irmão, que acontece muito. Talvez Deus nunca se calou para você, porque também você nunca ouviu a voz dele, você não sabe quando ele está calado ou não. Não é que Deus se calou para você, é que você nunca ouviu a voz dele. Então você não sabe se ele está falando ou se ele está calado. Você não conhece quando ele fala. Então, se você não conhece quando Deus está falando, ou quando Deus fala com você, você nunca sabe quando ele está em silêncio. Quando Abacuque
pergunta a Deus, até quando? Abacuque já sabia que Deus ia tomar uma decisão. Mas até quando, Senhor, será grande que a vontade da gente, olha para mim, irmão, a vontade da gente é ver a pessoa em pecado. Com nós não, nós não. Quando o pecado é nosso, nós queremos misericórdia. Quando o pecado é dos outros, nós queremos execução imediata. Amém, irmão? Quando é nós o pecador, Deus tem misericórdia. De todos. Amém? Isso é uma ação de todos. Todo mundo tem essa atitude, irmão. Porque nós achamos que quando eu vejo o pecado, eu quero que Deus execute. Por que Deus não executa? Rapaz, o irmão na igreja, ele está todo. Conheço a vida dele, trabalho junto com ele. Não sei como é que Deus tolera isso. Aqui, ó, olha aqui. Deus tolera da mesma forma que tolera nós. É que muitas vezes o pecado de alguém é aparente e o nosso pecado é oculto. Ele é aparente só a nós. Aí nós julgamos o pecado aparente do outro e esquecemos do pecado oculto nosso. É por isso que a Bíblia fala que antes de olharmos para o olho, tirar o cisto do olho do outro, observamos a trava que nós não estamos enxergando no nosso olho. Há pecados que é aparente, todo mundo sabe o defeito do outro. Há pecados que é oculto, é só entre eu e Deus. Eu sei dos meus pecados, das minhas falhas. O que é esse análise, irmão? A mesma misericórdia que eu quero para mim, é o mesmo Deus de misericórdia que vai para os outros. É o mesmo Deus, não difere. Não difere, irmão. Se eu peco e Deus vem com misericórdia para me perdoar, é o mesmo Deus quando o outro peca, mas o pecado dele é aparente, vai com misericórdia para perdoar, porque para Deus não interessa se é aparente ou se é oculto, tudo é pecado. Pecado é pecado, não tem classificação e não tem quantidade e não tem tamanho. Então pecado é pecado. A misericórdia que vem para mim é a mesma misericórdia que vem para todos no nome de Jesus. Amém, irmão? Alguém chegou de mim e disse assim: pastor, fulano de tal no serviço, é isso, não sei como que Deus ainda, como se estivesse dizendo para mim assim, o senhor podia tomar uma decisão. Eu olhei para o irmão, tá bom, irmão, Deus vai abençoar. Eu nunca fiz nada também. Pastor, por que o senhor nunca fez nada? Porque talvez os meus pecados são maiores do que o dele, eu vou julgar os outros antes da hora. Então tudo tem o tempo, a hora, o momento. Amém? Amém, irmão? Certo é que Deus transformou o irmão sem eu ter que falar com ele, tocou no coração dele, mudou a vida dele. E ao mesmo tempo me ensinou algo. Eu preciso não só enxergar o pecado do outro, eu tenho que enxergar o meu pecado. O pecado do outro é uma ajuda, o meu pecado é uma confissão. O pecado do outro eu vou enxergar para ajudar. O meu pecado é uma confissão, eu vou ter que confessar ele. Amém, irmão? Então vamos à frente. E ele consegue dizer: Senhor, até quando o Senhor vai suportar isso? Por que Deus não intervém? Por que Deus não entra nessa história? Por que Deus não faz algo? Amém? Que seria necessário que Deus fizesse algo. Olhe para mim, a nossa finitude leva a gente a não entender a infinitude de Deus. Nós não conseguimos ver o todo, Deus vê o todo. Nós vemos só o que está perto, o alcance da nossa visão. Deus vê o todo, o completo. A nossa limitação atrapalha a gente entender com clareza a vontade de Deus
o poder de Deus, a ação de Deus. Por exemplo, quando morre um jovem, todo mundo questiona por que morreu um jovem de 16 anos. Aí todo mundo questiona, ninguém sabe por que, mas questiona, não entende, porque não era tempo, não era hora, por que morreu, ninguém entende aquilo. Quando morre um senhor de idade, já depois dos seus 90 anos, o povo aceita, a família questiona, mas qual a diferença do jovem para o velho? Aí você fala para mim o tempo de vida, aí eu digo para você, tempo a mais para pecar. Estou errado, irmão? Estou errado, irmão? Porque essa é a verdade. Quanto mais tempo de vida, tempo a mais para pecar. Quanto menos tempo de vida, menos tempo de pecar. Suponhamos que Adolf Hitler vivesse 200 anos. Era bom para a terra? Não. Era bom, irmão? Quem conhece Adolf Hitler aqui? São poucas pessoas, irmão. Hitler foi aquele homem da Segunda Guerra Mundial que matou 7 milhões de judeus. Câmara de gás, extermínio, abriu a cabeça, estudava eles vivos, conseguia abrir eles vivos para ver o funcionamento do coração, o funcionamento do cérebro. A ciência desenvolveu muito na época dessas questões de Hitler por causa disso, porque eles conseguiam abrir a pessoa e tocar no cérebro e ver qual era, onde tinha esse funcionamento do cérebro. Ajudou muito. Mas ele matou 7 mil judeus. Se um homem desse sobrevivesse 200 anos, era bom para a terra? Então, tempo de vida é tempo para pecar mais. Amém? Amém, irmão? Todo mundo quer muito tempo de vida. Você já se perguntou que talvez um tempo a mais de vida não seja bom? Pai de família, que o filho está internado, a doença é para a morte, ele dobra o joelho e fala: Deus, cura o meu filho, eu não aceito o Senhor levar o meu filho, eu quero que ele fica. Se Deus pegasse aquela pessoa e tirasse ele da terra e mostrasse a extensão do seu filho de vida, talvez ele dizia: Senhor, mata logo, leva logo. O que eu estou dizendo? Limitação. Nós somos finitude, Deus infinito. Nós temos uma vida muito pequena, uma visão pequena, porque nós só vemos o agora. Só o agora. Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã, tudo sendo agora. Em nome de Jesus. Então, a ação de Deus até quando tem essa questão. A oração como via de intimidade. 2.1. 2.1. Capítulo 2, versículo 1. Põe, meu filho, 2.1 não. Capítulo 2, versículo 1. De Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A palavra arguido aí, a minha queixa. Eu vou entrar na minha torre de vigília, vou orar e buscar a Deus para ver o que Deus vai falar comigo sobre os meus questionamentos. Olhe para mim, irmão. Algum dia na sua vida você já fez isso? Você sabe como que eu estudo essa questão, irmão? Eu vejo tantas pessoas chegar, não falam para mim. Não falam para mim. Mas eu vejo que eles falam para os outros. Que é uma coisa que crente pensa, é que pastor não vê as coisas. Muitas vezes ele vê tudo, mas eu aprendi com o pastor Abigail, pai, que pastor só é pastor quando ele vê e finge que não vê, e ouve e finge que não ouve e continua caminhando. As pessoas têm hora que ficam com aquela questãozinha assim: por que o pastor faz assim? Por que o pastor não toma uma atitude? Por que o pastor é desse jeito? Ah, o pastor tem umas ações que não deveria ser assim. Eu fico pensando como é o ser humano para com Deus, né? Questionando. Só eu sei por que das minhas atitudes, ninguém sabe por que minhas atitudes.
Só Deus sabe as atitudes dele. Agora, como que eu vou descobrir, ou participar, ou entender Deus? Eu só entendo a Deus se eu aproximar dele. Se eu aproximar de Deus. Se eu não aproximar de Deus, eu não compreendo as suas ações. Mas se eu aproximar de Deus, eu começo a entender porquê das suas ações. O que que Abacuque fez? Eu vou aproximar de Deus, para que eu possa entender essas razões, esses questionamentos, o que fica na minha mente, para que Ele pode me responder o que é esta minha queixa, estas minhas perguntas. Olhe para mim, irmão. Há momento que quando Deus se cala, a melhor forma é aproximar dEle. Talvez Ele não esteja calado, a distância faz-nos não ouvir a Ele. Então, mais perto será melhor para ouvi-lo. Em vez de ficar perguntando por quê, aproxime e entenda por quê. Amém, irmão? Então, a oração traz intimidade. A dificuldade da igreja é que 90% da igreja não ora. E por isso 90% da igreja questiona. Por que não ora? Nós tínhamos a obrigação de aproximar de Deus e compreender as suas visões por estar perto dEle. Porque quando eu estou perto de Deus, eu consigo entender o mundo como ele é. Quando eu estou longe de Deus, eu consigo questionar a Deus com por que o mundo é. Eu preciso aproximar de Deus. E aproximar de Deus é oração. Ele disse, eu vou entrar na minha torre de vigília, vou invocar a Deus, vou buscar o Senhor, para entender por que dessas razões, dessas questões. A intimidade da igreja, a intimidade nossa com o Senhor, faz-nos entender qual é a sua boa e perfeita vontade. Amém, irmão? Amém? Quando você não faz isto, de longe, você fica revoltado, triste, amargurado. É a pessoa que está doente, em vez de aproveitar a sua doença, aproximar de Deus, não fica distante, questionando a Deus, por que está doente? É a pessoa que ficou desempregado, em vez de usar o tempo que ficou desempregado e questionar a Deus porque está desempregado, não fica falando as coisas como se Deus fosse ruim, porque está desempregado. Não, se você aproximar de Deus, você vai entender por que está desempregado. Por que você ficou desempregado? Qual a razão de você ficou doente? Qual o motivo que você entrou por essa situação? Por que a minha família está assim? Por que meus filhos são assim? Aonde que eu devo fazer? O que está acontecendo com a minha família? Aproximar de Deus faz você entender quanto você e o mundo. E para entender, você precisa estar próximo dele. Então, o silêncio faz você aproximar. Quer dizer, não em todos, né? O silêncio deveria nos conduzir para perto de Deus. E eu não estou falando aqui de oração de 15 minutos, irmão. Não, mas quando eu estou assim, eu oro 15 minutos. Eu estou falando aqui de oração de 2 horas. Oração de 15 minutos não dá tempo nem de Deus começar a falar, irmão. 15 minutos não dá para você praticamente nem fazer nada. Eu considero a oração do almoço, irmão, 90,9% da oração de almoço é hipócrita. O pensamento está no prato, não está em Deus. Eu vejo todo mundo falar, não, você dizer para Deus obrigado pela comida, amém, pode terminar a oração. Porque o restante dali para frente, você está mais pensando no que vai comer do que você está pensando em Deus que te deu. Tem muitos crentes que não usam o seu tempo para conhecer Deus e porquê da vida. Usa o tempo que você tem, aproxima, conversa, chega perto, você vai entender o que está acontecendo. Quando você busca o Senhor. Então, Abacuque não foi chamado como profeta, mas por estar questionando a Deus, foi chamado. Aí depois disso aí, Abacuque entra num estágio dele, do que Deus vai fazer aos caldeus, né? Que não adianta, por mais que a nação, é o que eu digo, uma nação Deus usava para corrigir outra nação. E a nação que destrói Israel, os babilônicos, depois Deus usa outra nação, que Deus usa, acho que 4 nações, coligações de nações, e destrói a Babilônia.
E dessa forma Deus corrige Israel e corrige Babilônia e corrige as outras nações desta maneira. Deus trabalha para colocar o mundo nos trilhos corretos para continuar caminhando, irmão. Quando Deus destruiu toda a terra com o dilúvio, Deus estava pondo um freio no pecado. Porque em pouco tempo o povo pecou e aprendeu a pecar muito rápido. A maldade cresceu muito e Deus botou um freio, cortou para reiniciar, resetou, reiniciou de novo. Agora nações e outras nações vai fazendo equilíbrio para o mundo continuar no tempo certo, alcançar o tempo daquilo que é a vontade de Deus e o tempo certo de julgamento de Deus. Amém, irmão? Item 3, para hoje, capítulo 3 de Abacuque. Se você começar a ler o capítulo 3, você vai entender, olha, a oração de Abacuque sob forma de canto. Como que é a oração dele? Pastor, mas se eu dobrar o joelho e cantar também é oração? É. A palavra adoração é exatamente oração. Adoração quer dizer algo adicionado à oração. Não muda. Oração, se você adicionar o louvor, fica adoração. Aí adiciona-se com a oração. Mas não muda. A oração de Abacuque em forma de canto. Não dá para a gente ler tudo, mas eu vou ler o versículo 2. Tenho ouvido, quem? Tenho ouvido, Senhor, as suas, e me sinto lá. Vamos ler lá. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra da misericórdia. Deixa eu dizer para você aqui, irmãos. Deixa eu ler no meu texto. Me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no discurso dos anos, faz conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tem ouvido fui para a torre de vigília, clamei ao Senhor, e eu Deus não deixa ninguém sem resposta quando conversa com Ele. Deus não é mudo. Contentamento apesar do sofrimento. Cântico de Abacuque. O justo viverá da fé. Capítulo 3, o escritor aqui antecipa o texto que deveria ser o 3.1, deveria ser o 3.2, né? Naquele cenário foi mudado e não houve, a não ser o próprio profeta. No cenário, no acontecimento, nada mudou. Deus não mudou os seus planos. Deus mudou o profeta. Entendeu, irmão? Deus não mudou a situação. Deus mudou o... Olhe para mim que eu vou explicar de novo. Deus não mudou a situação. Deus mudou o... Deus muitas vezes não muda a situação. Deus muda, Deus não muda a situação, muda eu. Aí você inverte a posição e fica assim, mas eu oro, 10 anos orando, Deus não mudou nada. Deus quer mudar? Deus quer mudar eu. Deus está mudando? Eu. Isso aqui eu já falei no encontro de casais, né? É a mulher que casa com o devido marido certo, porque Deus queria mudar ela. Aí ela vai orar e fala, Jesus, muda esse homem. Jesus fala, não, eu já coloquei ele aí, foi para isso, para mudar você. O camarada casa e fala assim, Jesus, essa mulher minha dá trabalho demais, tem misericórdia, muda essa mulher, Jesus. Jesus fala, não, eu te dei ela, porque ela já é a alavanca principal de mudar você. Então, a oração deve ser invertida, né?
Senhor, me faça entender aonde o Senhor quer que eu mude para que o meu casamento. Entendeu aí? Senhor, me faça entender, me faça mudar para que o meu casamento dê certo. Eu já conversei com muitas mulheres, principalmente acima dos 50 anos, que ela, mas a vida inteira, meu marido foi assim, eu sou casada desde os 15 anos, e meu marido é desse jeito, ele nunca muda. Já orei tanto, eu já até desisti de orar, porque ele não muda. A minha língua cai escoce, irmão. Eu fico assim pensando, eu poderia falar para ela que Deus não vai mudar ele, vai mudar ela. Mas eu não vou poder fazer isso, que ela vai ficar triste, vai falar que o pastor é porque é homem, por isso está puxando para o lado dele. Olha para mim, irmão. Muitas vezes Deus não muda a situação. Deus quer mudar é eu. Nos meus primeiros 7 anos de casado, eu pensei que eu tinha que mudar a minha esposa. Depois eu descobri que quem tinha que mudar era eu. Aí como eu estou com 30, eu estou com 23 anos tentando mudar eu. Porque eu descobri que quem tinha que mudar era eu, não era ela. Então eu larguei ela de mão e falei, eu vou mudar eu. Pastor, deu certo? Deu. Eu já estou com 30 de casado, então deu certo, né? Amém? Amém, irmão? A pessoa quando casa critica o outro na hora que senta na mesa, o jeito que come, o jeito de comida que gosta, tá vendo? É o jeito que é. Mas a pessoa já veio desse jeito aí, aprendeu tudo assim. Não, mas tem que mudar. É a mulher que fala com o marido, não, mas você tem que mudar. E Jesus fala, não, eu não vou mudar ele não. Ele tem que ficar desse jeitinho aí, porque ele é a ferramenta, a chave certa para apertar o parafuso na hora certa, do jeito certo. Oh, glória a Deus, aleluia, continua Jesus. Mas vamos colocar pela situação. Então, quando você vai orar por uma situação, percebe-se que muitas vezes a mudança acontece na sua vida. Foi o que aconteceu com o profeta. Deus mudou a vida do profeta. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Ele chegou questionando e saiu confiando. Abra a sua Bíblia aí em Abacuque 3, 17 e 18. Põe aí para nós, meu filho. Abacuque 3, 17 e 18. Ele chegou questionando e saiu confiando. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. 18. Todavia eu exultarei no Deus da minha. Chegou questionando, angustiado, preocupado, saiu confiando. A situação mudou? Não. Ele mudou, a atitude dele mudou, a forma de vida dele mudou, o jeito de enxergar tudo aquilo mudou. Percebeu outra questão? Percebeu Deus trabalhando a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Tira os olhos da angústia, tira os olhos do problema, olha o poder e a grandeza de Deus. Olha o que Deus está fazendo através de tudo o que está acontecendo. Amém, irmão? Olha o que Deus está fazendo. Olha a forma que Deus está fazendo. Porque no momento de sofrimento e de problema, você percebe Deus cuidando de você, e cuidando da sua vida, e cuidando da sua família. Você vai entender que está acontecendo muitas coisas difíceis na terra, mas Deus está cuidando da sua vida poderosamente, em nome de Jesus. O profeta chega sofrendo, angustiado, e sai confiando no Senhor. O 3.3, mas o justo viverá de que o justo vive? A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que não. Então, o justo se vive daquilo que não vê.
O justo consegue pautar a sua vida naquilo que ele não. O problema é que nós humanos queremos pautar a vida só no que vemos. E Deus está dizendo, mas o justo viverá da. Você olha uma nação tão corrompida como está o Brasil e o mundo. Não tem como você ver esperança. Mas se você olhar para Deus, você vê que Deus, olha para mim, irmãos, em todo o tempo da terra, em todos os momentos da terra, Deus cuidou do justo. Deus cuidou do justo. Elias dentro da caverna, Elias se impõe, e Deus pergunta o que faz aqui Elias. Ele diz, Senhor, Jezabel matou todos os profetas, só resta eu, e agora procura minha vida para matar. Deus disse, não, Elias, existe 7.000, você é 7.001, você é depois dos 7.000, você está sentindo importante demais, existe 7.000, que ainda não dobrou os joelhos diante de Baal. Elias se sentia só e se achava importante, o único. Deus falou, não, Deus sempre vai cuidar do justo. Nós não vemos, mas cremos. O justo vê, o justo pauta a sua vida naquilo que ele não vê. E Deus tem colocado a mão sobre ele. Amém? Amém, irmão? Deus te abençoe. Pergunta? Não, então cale-se para sempre. Não pergunta hoje, cala toda vez.